Olá pessoal, estamos nós de novo aqui e hoje vamos falar sobre o circuito RLC. Então, o circuito RLC vem de um resistor ligado no indutor, no capacitor, com uma fonte de tensão alternada. Também vamos falar de fasores. Eu vou dividir essa aula em duas partes para não ficar muito longo. Então, nessa primeira parte nós vamos falar do comportamento desses dispositivos individualmente no circuito. Então, uma tensão alternada é uma tensão que varia no tempo, pode ser com uma função seno ou uma função cosseno, ou até mesmo de outra forma. Mas aquela que nós vamos trabalhar agora é uma função seno. Então, aqui nós temos a amplitude máxima da tensão e uma função seno que varia no tempo conforme uma frequência angular ômega. Então, o circuito RLC com a fonte poderia ser mais ou menos desse formato. Então, está aqui a fonte com uma força eletromotriz alternada e o meu capacitor, o indutor e o resistor. Então, nós vamos olhar individualmente como se comporta cada um desses componentes quando ligado na fonte. Veja, o resistor, por exemplo, se eu ligar o meu resistor na minha fonte, e a gente chama isso de circuito resistivo. Então, a fonte, ela fornece uma tensão que varia com o seno de ômega t. Ela tem uma amplitude máxima e o seno varia no tempo. Como é que fica a diferença de potencial no resistor? Bom, eu só tenho a fonte e o resistor, então a mesma diferença de potencial que é a fonte que está na fonte também está no resistor. Então, no caso aqui, a tensão máxima no resistor vezes o seno de ômega t. E a corrente? Para eu encontrar o valor da corrente, eu já sei, né, mesmo do circuito simples, que não varia a tensão no tempo, a corrente é a tensão do resistor dividido pelo valor da resistência. E como agora a minha tensão varia no tempo, então a minha corrente também varia no tempo, com a mesma função C. Ou seja, o que eu vejo aqui é que a tensão fornecida pela fonte e a corrente no meu resistor, as duas obedecem à mesma função seno de ômega t. Então, se eu tiver que fazer um desenho dessas duas funções, elas vão ficar mais ou menos assim. Elas estão em fase, ou seja, quando uma está no máximo, a outra também. A amplitude das funções aqui varia porque são unidades diferentes, corrente é medida em ampere e tensão é medida em volt. Mas o que importa mesmo é que o pico de uma está alinhado com o pico da outra no tempo. Esse tipo de representação, ele é interessante, mas não é o mais útil, porque se eu tivesse que colocar aqui mais algumas funções seno e somar tudo isso, ficaria bastante complicado para entender. Então, existe uma outra forma de representar, que chamam-se fasores. É o equivalente a gente pegar uma reta que gira no tempo com uma certa velocidade angular, digamos ômega t, e a projeção desse fasor no eixo y é o valor naquele instante de tempo da função. Então, isso é uma forma muito útil de representar. Então, se nós formos representar essas duas funções seno na forma de fasores, ficaria mais ou menos desse jeito. A amplitude da função, ou seja, a altura máxima aqui, é o comprimento do meu fasor, enquanto que esse ângulo representa a passagem no tempo. Então, quando o tempo vai passando, esses dois fasores giram no sentido anti-horário e a projeção desse fasor no eixo y vai me dizer qual é o valor instantâneo daquela quantidade. Ou seja, no circuito no circuito que tem corrente alternada, que só tem um resistor, a corrente no circuito está sempre em fase com a tensão no resistor. Essa é uma característica do resistor no circuito. Então, como é que fica quando a gente olha isso num simulador? Então, eu já preparei aqui para ficar mais rápido. Olha que interessante, né? Esse é o simulador FET, de circuito RAC. A gente pode construir o circuito da maneira que a gente quer. Então, eu já coloquei aqui, se eu dou um play, então ele mostra como varia a tensão. Aqui eu botei um medidor de tensão entre os terminais do resistor e eu estou medindo a corrente no circuito. Então, eu sei, por exemplo, se eu der um pause num momento estratégico aqui por exemplo, está quase no zero, né? Então significa que quando a tensão entre os terminais do meu resistor é igual a zero, a minha corrente também é igual a zero. Elas estão em fase. Isso é uma característica desse tipo de circuito. Vocês mesmos podem construir o circuito utilizando esse simulador. Eu vou colocar o link disponível lá no Moodle para quem está fazendo a disciplina de Física Geral e Eletromagnetismo. Então vamos olhar agora como é que fica um circuito com um capacitor.
Então, se eu tenho o capacitor ligado na fonte, a gente chama isso de circuito capacitivo. Aqui, claro que eu estou ignorando a resistência interna dos objetos, é uma maneira bastante simplificada de analisar, mas ele serve para nós entendermos o conceito das coisas, né? Então, como é que fica aqui a situação? A minha fonte continua fornecendo a mesma tensão alternada que antes. Ela tem um valor máximo vezes o seno de ômega t. Se a tensão da fonte tem esse valor, ao mesmo tempo a tensão no capacitor também tem esse comportamento. Se a tensão da fonte é um seno, a tensão do capacitor também é um seno, porque eles estão ligados em série aqui. Ou seja, se a tensão do capacitor é um seno, como é que eu faço para encontrar o valor da corrente? Então eu vou transformar essa tensão do capacitor em carga, primeiro, porque eu sei que a carga é a capacitância vezes a tensão, e a capacitância é uma constante. Ou seja, da carga, é muito fácil encontrar a corrente, porque eu sei que a corrente é a derivada primeira da carga em relação ao tempo. Então, para eu encontrar o valor da minha corrente, basta eu fazer uma derivada dessa função aqui. Quando eu faço a derivada do seno, eu encontro um cosseno. O ômega aqui veio por causa da derivada do ômega t. Ok, então agora eu sei que a corrente é um cosseno, enquanto que a minha tensão do capacitor é um seno, e igual à tensão da fonte, né? Mas trabalhar com cossenos e senos na mesma equação fica um pouco complicado. Eu prefiro converter uma dessas funções na outra. Então, para eu escrever tudo em função de seno, eu vou somar 90 graus aqui nessa função, que aí ela vai ficar igualzinha. Cosseno de ômega t é a mesma coisa que seno de ômega t mais 90 graus. Então, agora, a minha corrente ela está em função de seno, e também a tensão da fonte está em função de seno e a tensão do capacitor. Então, como é que fica agora? Olha só, eu tenho um ômega vezes C aqui na frente, e ômega é a frequência angular de oscilação da minha fonte, né? E essa quantidade, ela é muito importante, ela vai aparecer várias vezes, e eu vou substituí-la por uma outra letra. A gente chama xi, eu botei um x aqui por simplicidade. Esse xi de x, de C aqui, é uma quantidade chamada reatância capacitiva. Então, a gente define ela como sendo 1 sobre ômega C, para ficar depois mais fácil a comparação com os outros dispositivos. O que importa aqui é ver que, olha, essa quantidade aqui, ela tem a unidade de ohm, assim como tem a resistência. Essa quantidade, chamada reatância capacitiva, é o equivalente a uma resistência, é uma dificuldade do circuito em estabelecer a corrente. Então, no circuito RC, no circuito que tem o capacitor e a fonte, a gente tem a corrente antes da tensão do capacitor, porque é preciso primeiro ter corrente para carregar o capacitor, e só depois é que eu vou ter a tensão entre as placas. Se eu desenhar isso num diagrama de fasores, eu vejo que a tensão, a corrente vem primeiro, ou seja, no tempo igual a zero ela é máxima, e enquanto isso a tensão do capacitor é zero. E assim vai, né? Conforme vai passando o tempo, essas duas funções estão defasadas de 90 graus. Para eu desenhar isso na forma de fasores, também muito simples. Aqui então eu coloquei a minha corrente numa certa direção e a defasagem em relação à tensão do capacitor é 90 graus, ou seja, esse ângulo é sempre o mesmo. Pode passar o tempo e esse ângulo vai mudar, então esses dois fasores vão girar no sentido anti-horário, mas eles vão manter o mesmo ângulo em todos os tempos, e por isso essa representação de diagrama de fasores é muito útil. Então, o que importa mesmo aqui é ver que a tensão do capacitor está atrasada em relação à corrente. Como é que fica se a gente olha lá no nosso circuito, né? A gente, olhando aqui no circuito, eu coloquei um capacitor, coloquei a minha fonte. Se eu der, nesse momento eu dei o pause aqui bem no momento certo, onde a tensão no capacitor estava igual a zero, e nesse momento eu tenho a corrente máxima no meu circuito. Então, se eu der o play aqui, ele vai oscilando no tempo, ou seja, a corrente vai mudando de direção e a carga entre as placas também. Mas essa relação de defasagem mantém-se sempre a mesma. Tá certo? Então, eu vou dar um pause aqui de novo. Vocês mesmos podem montar esse circuito para verificar. Se vocês mudarem a frequência da fonte ou se vocês mudarem a capacitância, essas quantidades podem mudar, mas a relação entre elas não muda. A relação de fase não muda. Então, eu vou dar um pause aqui, vamos voltar para cá. Então, como é que fica agora quando eu ligo um indutor no meu circuito?
Se eu ligar a fonte num indutor, lembrando o que é um indutor? O indutor é um objeto que tem, por exemplo, um fio enrolado na forma de um solenoide. Se nesse fio passa a corrente e essa corrente estiver mudando no tempo, eu tenho um campo magnético no interior do solenoide que varia no tempo, ou seja, um fluxo magnético variável no tempo. E isso gera uma indutância. Existe uma dificuldade do circuito em estabelecer uma corrente, porque há uma variação do fluxo magnético no tempo, e isso não acontece instantaneamente. Então, essa força eletromotriz induzida no indutor impede que haja mudanças bruscas no valor da corrente. Assim como o capacitor também tem uma dificuldade de estabelecer a tensão, a corrente é imediata, mas a tensão não. Então, eles estão defasados, né? Como é que eu escrevo isso? Então, a tensão da minha fonte é um seno, assim como antes. A tensão do indutor vai ser a mesma da fonte, porque eles estão ligados em série. No entanto, para eu encontrar o valor da corrente no circuito, veja que a tensão do indutor aqui é o equivalente à força eletromotriz induzida no indutor, que é L, que é a indutância, vezes a derivada temporal da corrente. Como eu tenho a derivada da corrente, eu quero a corrente. Eu vou integrar essa quantidade. Então, a integral dessa quantidade aqui vai ficar a tensão do indutor dividido por L, que é a indutância, vezes a integral do seno de ômega-t. A integral do seno é menos cosseno. E aí as constantes aqui na frente vêm da integral, né? O ômega vai passar dividindo para cá. Então, de novo, eu tenho aqui cossenos e senos e eu estou interessada em compará-los. Então, eu vou transformar esse cosseno num seno, fazendo uma substituição aqui de cosseno de ômega-t, é a mesma coisa que menos o seno de ômega-t menos 90. Então, quando eu faço essa substituição, fica mais simples a comparação. A minha corrente no indutor pode ser escrita como sendo o valor máximo da tensão do indutor dividido por ômega-L vezes o seno de ômega-t menos 90. Então, aqui de novo, esse ômega-L, ômega é a frequência angular, ele pode ser substituído por uma outra letra que a gente vai chamar de Xi de L, que é a reatância indutiva do sistema. E ômega-L, então, ele tem a mesma unidade de resistência, assim como tinha a reatância capacitiva, é o ohm. E por isso a comparação entre eles vai ficar mais fácil depois. Então, o que importa aqui é que primeiro eu tenho tensão no indutor, e só depois de um tempo é que eu tenho a corrente. Então, quando a gente olha num diagrama de fasores, veja que no tempo igual a zero, eu tenho tensão igual a zero no indutor e a corrente é máxima negativa. Ou seja, ao passar do tempo, quando a corrente for igual a zero, eu tenho a minha tensão máxima. Ou seja, primeiro eu tenho tensão e depois eu tenho corrente. Quando a gente olha lá no nosso circuito, se eu olho aqui no circuito na simulação, eu já deixei num ponto aqui para ficar mais fácil, ó. Quando a corrente no circuito é igual a zero, eu tenho aqui a tensão entre os terminais do indutor, o valor máximo. E como eu posso deixar o tempo transcorrer aqui, eu vou vendo que ela vai oscilando, vai ter momentos em que a tensão é máxima e a corrente é zero, e assim por diante. Se eu parar de novo aqui no tempo igual a zero, vamos ver se eu consigo. Ó. Quando aqui a tensão é igual a zero, a corrente no meu indutor é o valor máximo negativo, tá certo? Então, essa é a comparação entre os três elementos de circuito individualmente. Agora nós vamos fazer uma pausa, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e nós vamos continuar no próximo para falar então de como ficam esses três componentes ligados juntos. Até daqui a pouco.